Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E no vídeo de hoje vamos para mais um vídeo na prática, né? Mais uma aula na prática, como vocês sabem que eu gosto de trazer para vocês aqui, de fato, como que funciona o mercado, né? Como que vocês podem pegar pelo menos o primeiro modelo, né? Que seria o modelo de continuação, o modelo das 3 da manhã, né? Do que do das 1. E mais uma vez trazer para vocês aqui essa operação que pegamos aqui no GBP e também daria para ter pego também no euro, né? Então a gente vai explicar muito bem isso aqui. Se você olha dessa forma, né? Se você limpa o gráfico, depois dessa toda essa alta, né? Que foi anteontem e ontem aqui, você pode ver que, mas o que que o preço vai fazer a partir daqui, né? Não tem tanta clareza. Só que quando você opera, né, dentro da estratégia e quando você conhece a movimentação do mercado, todos os ranges operativos, fica muito mais fácil para você pegar os movimentos, né? Então, tanto movimento de continuidade quanto movimento de reversão e etc. A gente consegue antecipar esse movimento primeiro que todo mundo, porque a gente acompanha a movimentação de fato do algoritmo bancário, beleza? Bom, antes disso eu quero mostrar alguns resultados para vocês aqui dentro da comunidade. Bom, no dia de hoje, aqui no chat aberto, né, você pode ver que alunos pegam no TP, tá? No GBP aqui, onde eu vou mostrar para vocês. Aluno passando aqui da primeira fase do teste de desafio. Outro aluno pegando essa mesma operação no GBP, porém pegou continuidade. Se a gente vem aqui em TPs, você pode ver aluno pegando TP no Euro CAD aqui. Então, para você ver que funciona em todos os pares de moeda, né? Mais uma operação aqui também, você pode ver às 9 da manhã. Enfim, outra aqui no GBP também, a SMT com euro, tá? Outra venda aqui também. Então, para você ver que de fato como que funciona e como que a galera dentro da comunidade, a galera dentro da mentoria tá alinhado sempre com o mesmo objetivo, tá? Aqui não é um dia te ensina uma estratégia, aí passa uma semana te ensina outra estratégia. Apareceu uma estratégia nova, uma estratégia melhor, como muitos traders fazem isso aí. Cada semana tem uma estratégia nova, cada semana inventa um indicador novo para querer te vender alguma coisa. Aqui não. Aqui você vai aprender de fato como é a movimentação do mercado, como que você vai conseguir operar todos os dias daqui até o resto do tempo que você quer ser trader de uma forma simples e eficaz, sem nenhum indicador, sem muito rabisco no gráfico, apenas entendendo tempo, preço e velas. Nada mais do que isso, beleza? Então tamo junto e vamos começar o vídeo aqui da melhor forma. Bom, primeiramente, o que que a gente precisa entender aqui, né? Se a gente vem no gráfico de 4 horas, quando foi às 9 horas da manhã, que você pode ver que às 9 horas da manhã ele tinha feito, né, um Tarta Sweep aqui para poder subir, tá? Aonde ele tinha Startup Sweep aqui para poder completar esse objetivo, porém estava fora do nosso horário operativo, tá? Então a gente nunca vai operar no candle das 9 horas. Por quê? Porque o candle das 9 horas nada mais é do que a sessão da Ásia. E a sessão da Ásia nada mais é do que teoricamente ser criada para poder ser manipulada também, beleza? Porém, se eu olho da esquerda para a direita, qual que é meu candle mais importante da esquerda para a direita? Antes disso, primeiro ponto, vamos alinhar uma coisa. A gente estava com o nosso bias de alta, tá? Então, o candle de ontem finalizou por cima do candle do dia 7, tá? Então, o candle do dia 8 finalizou por cima do candle do dia 7. Isso já me mostra que Z hoje vai ser um dia de alta, tá? Teoricamente, a gente vai buscar máximos dos candles anteriores. Se a gente vem aqui para o euro, como você pode ver, a mesma configuração e o euro já completou esse objetivo, tá? Então ele já cumpriu o seu bias. Então quando é assim, você já sabe para onde que o preço teoricamente ele vai, tá? Então ele te mostra, ó, hoje é um dia bullish, hoje é um dia bearish, hoje é um dia de compra, hoje é um dia de venda, antes de mais nada, beleza? Então aí dessa forma eu já saberia que ele iria buscar máximas aqui do dia anterior. Porém, como é um movimento tão longo, a gente não precisa ter toda essa expansão. Por isso que a gente trabalha com o algoritmo, ele tem vários alvos para poder buscar, para a gente ir filtrando até onde a gente quer pegar as nossas operações. Quando a gente volta para 4 horas,
e teoricamente isso aqui seria o meu doll de hoje, né? O meu doll final de hoje. Vamos anotar aqui, que seria o doll diário. Porém, como estava muito longe, né? Ele estava aqui praticamente. Vamos ver. Cadê? Pô, quase 90 pips, né? Eu não acreditaria que ele ia buscar isso aqui no dia de hoje. Por isso que a gente buscou objetivos mais curtos e você vai ver aonde que foi esse objetivo. Porém, quando nasceu o meu Kendo da Zuma, o que que o meu Kendo da Zuma fez, tá? O que que eu precisava? Eu precisava que ele tomasse um Tata Sweep do meu Kendo mais da esquerda para a direita. E qual que é meu Kendo mais da esquerda para a direita? É esse Kendo aqui. Então, atrás desse Kendo aqui, eu não tenho nenhuma referência para me poder se formar teoricamente uma R. Quando você olha aqui o gráfico dessa forma, você pode falar, Zé, mas ele não fez um Tata Sweep. Só que quando a gente dá um zoom on aqui, ó, você pode ver claramente, ó, que ele fez esse Tata Sweep. Então, muitas das vezes a gente conhece isso como até um fail swing, tá? Só que aí dessa forma, como você faz, né, você dá esse zoom, você consegue ver de fato como que o preço ele trabalhou e aí ele fez esse Tata Sweep aqui. Bom, e aí a gente teria já o nosso primeiro alvo, que seria o primeiro alvo de hoje, que seria esse alvo aqui de 4 horas, tá? Então a gente marcaria. Vamos cortar o gráfico aqui para ficar mais fácil para mim explicar para vocês, beleza? Beleza. Então, esse aqui seria o meu primeiro alvo do dia de hoje. Porém, como teoricamente seria um alvo curto, eu poderia também buscar outros alvos. Ou seja, quando eu venho para outra temporalidade, que é uma da outra temporalidade acima, né, de 4 horas, que seria uma temporalidade importante, eu também consigo ver essa R aqui de 6 horas, tá? Então, quando a gente vem para 6 horas, a gente tem dois objetivos aonde a gente consegue trabalhar. E você vai aprender como que você vai trabalhar esses objetivos para conseguir buscar todo esse movimento aqui, beleza? Bom, e aí, quando eu jogo para 1 hora, o que que eu consigo, né, de fato, entender aqui? Justo às 3 da manhã, quando seria o nosso horário operacional, deixa eu cortar mais um aqui. Cara, é isso que eu tô passando para vocês aqui. Isso é aula de mentoria. Então, aproveita esse tipo de conteúdo, porque vocês não vão ter outro tipo de conteúdo de valor da forma que eu trago aqui para vocês, tá? Então, estudem, aproveita. O que eu tô recebendo de feedback de vocês, conseguindo aprovar contas, conseguindo alavancar capital próprio, somente com isso aqui que eu tô trazendo para vocês, é absurdo. Então, por isso que isso me motiva a trazer mais e mais conteúdos aqui para vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Por que que a gente já não pegou, né, esse primeiro movimento aqui, que seria o movimento das três que a gente sempre pega? Por quê? Porque o preço ele abriu por cima. Então, quando o preço ele abre por cima, fazendo esse data sweep no candle anterior, claramente ele vai ter que vir para poder completar esse alvo aqui. Logo, para ele, por que que ele veio para completar esse alvo de baixa aqui também em 1 hora, tá? Porque ele precisava fazer esse data sweep no candle das 4. Então, olha só como que o algoritmo ele trabalha de uma forma perfeita, tá? Ele nasceu na parte de cima, abaixou aqui para poder buscar Start Sweep nesse meu candle de 4 horas, que seria o meu candle mais da esquerda possível, aonde de fato ele tem que fazer essa manipulação. Então, ele fez um Tata Sweep em temporalidades menores para poder buscar e fazer novamente aqui esse Tata Sweep no meu candle da esquerda, ok? Logo, eu já não poderia comprar aqui de imediato. Por quê? Primeiro ponto, se eu compro aqui de imediato, eu ainda não tinha nenhuma R formada para poder subir. Segundo, ele abriu por cima fazendo um Tata Sweep. Então, se ele fez um Tata Sweep aqui, claramente ele queria abaixar, beleza? Logo, quando eu vejo que ele completou esse objetivo aqui de 1 hora, tá? E ele reiniciou, né? Ele fez esse Tata Sweep aqui em 4 horas, que para mim seria mais importante. Lembrando, 1 hora não é relevante para você abrir operação, tá? 1 hora é apenas confirmação. Você nunca vai abrir uma operação em 1 hora se em 4 horas, no mínimo, não tiver feito um Tata Sweep, ok? Se não tiver feito uma tomada de liquidez. Logo, quando a gente consegue ver esse Tata Sweep, eu já jogo para 15 minutos. Por que que eu jogo para 15 minutos? Para mim buscar a minha zona de order block. Então, qual que é a minha zona de order block aqui? O meu último candle
tá? Meu último candle de baixa antes de começar o movimento de alta, tá? Então, esse mesmo candle aqui que fez o Tarta Sweep, ele se torna a minha zona de order block, tá? Ou seria a zona de key level aí aonde vocês conhecem, mas nada mais é do que o meu order block, ok? Então, para mim poder fazer a minha operação, eu preciso que, como que eu entendo, né? Porque até então o algoritmo ele estava programado para queda. Então aqui, até aqui, ele ainda está em uma curva de baixa. Então como que eu consigo entender que ele mudou essa configuração de queda e agora ele vai começar essa configuração de compra? Nada mais do que a minha zona de order block para me poder confirmar isso. Por quê? Porque se o preço, de fato, ele não fecha por cima dessa zona aqui de order block, se ele não fecha por cima aqui, ainda ele está em uma configuração de baixa. Então, essa zona de order block, ela me confirma e fala, Z, a partir daqui eu já tenho o dia livre para poder subir. Então, eu tenho o status sweep e eu tenho essa zona de order block aqui me confirmando para poder subir. Então, quando a gente adianta o gráfico aqui, ó, você pode ver que, olha só, se eu já compro, já vou comprar aqui, não sei o que, eu ainda posso tomar um stop, tá? Por quê? Porque ainda ele não me mostrou até onde ele quer abaixar, mas ele já me mostrou que se eu fechar por cima aqui, eu já quero subir, beleza? Então, como você pode ver, ele enrolou aqui e bum, aqui ele fechou por cima. Bom, então eu tenho dois critérios de entrada aqui, tá? Normalmente, eu já entro quando... Deixa eu apagar aqui mais um candle. Beleza, aqui. Então, quando o candle ele já fecha por cima, assim na abertura do novo candle, eu já monto o meu ponto de entrada. Ou seja, quando nascer a abertura do próximo candle, eu já compro. Porém, você também tem uma outra forma de você querer também fazer a sua compra. Você pode esperar ele tocar nessa zona de order block aqui, tá? Exatamente nessa zona de order block. Eu não costumo esperar muito, por quê? Porque muitas das vezes vai nascer um novo candle, que como ele já fechou aqui por cima dessa zona de order block, vai nascer um novo candle aqui de 15 minutos e ele já vai, boom, ele já vai começar aqui a expandir, tá? Então ele já vai expandir. Muitas das vezes ele nem vai voltar para tocar aqui nessa zona para depois subir. Então, por isso que eu já faço essa operação aqui. Então, quando nascer o próximo candle, na abertura dele aqui, eu já programei a minha primeira operação. Então, como que a gente vai fazer para poder trabalhar aqui o alvo e o stop? O que eu sempre ensino para vocês é, muita gente fala, mas você primeiro coloca o stop e depois você trabalha o alvo e etc. Isso é uma forma 100% errada, Z? Não. Porém, quando você primeiro trabalha o seu alvo, você tem uma margem de stop melhor para poder ficar protegido, tá? Então, o primeiro ponto é, aonde vai ser o meu alvo final? O meu alvo final seria essa R aqui de 6 horas, tá? Então, aonde vai ser meu stop? Meu stop sempre vai ser abaixo da zona de Tarta Sweep. Então, se eu coloco aqui, vai ficar um ratio aí, eu sempre busco, né, normalmente um ratio aí de 1 para 3. Então, eu coloco aqui, nesse exemplo, eu coloquei um pouco acima, por quê? Porque essa zona de order block, ela ficou grande. Então, se, da mesma forma, se eu coloco aqui ou se eu coloco aqui embaixo, se o preço ele volta aqui, claramente ele já vai voltar para continuar essa tendência de baixa, tá? Então, não tem tanta diferença nesse exemplo eu colocar ao PIP ou eu colocar um pouco abaixo. Por quê? Porque primeiro eu trabalhei o meu alvo, tá? Então, o que seria mais importante para mim seria esse meu alvo. E aí, como você pode ver que justo às 4h30, né? Na verdade, às 4h30, ele fez fechou por cima dessa zona de order block. Às 4h45 ele começou a reacionar. Então eu tenho duas opções. Ou eu já posso pegar, né, nessa mesma forma que eu expliquei para vocês, que fechando acima do order block, ou eu posso esperar a abertura do candle das 5 para me poder pegar continuação. Só que nesse caso aqui, como ele já tinha fechado essa zona de order block, então eu não precisaria esperar esse candle das 5, porque mesmo que o candle das 5 queira fazer
esse power free dele, eu já estou dentro da minha entrada e não vai me afetar absolutamente em nada. Então vamos lá, vamos ver como que o preço trabalhou. Olha só, exatamente aquilo que eu falei com vocês. Ele veio para fazer esse power free, tocou novamente nessa zona aqui, que seria essa zona de order block. Então, essa zona de order block, ela me mostra, ela tá segurando esse preço e falou, ó, a partir daqui, todos os compradores querem jogar esse preço para cima, ou seja, o algoritmo, ele vai jogar esse preço todo para cima aqui nesse caso, tá? Bom, e aí, aonde seria a nossa parcial, né? E como que eu trabalharia, né? E como que eu trabalho para poder pegar todo esse movimento? Eu trabalho da seguinte forma: quando ele chega em um certo objetivo, eu faço parcial e coloco a minha operação no break-even, tá? Então, o que é fazer parcial, Zé? Para você que não conhece, imagina que você entrou aqui com 10 lotes, né? Ou 10 contratos. E aí, quando chega em um alvo, que, exemplo, seria, isso aqui seria como se fosse o TP1 e esse aqui como se fosse o TP2, quando chega aqui, eu tiro, exemplo, metade dos meus contratos, ou seja, se eu entrei com 10 lotes, eu tiro 5 lotes, e aí eu coloco minha operação no break-even e deixo correr até buscar o meu próximo alvo, ou seja, seria o meu TP final. Por que eu faço isso? Porque como ele já completou o primeiro alvo aqui, ele poderia muito bem querer fazer uma reversão para depois continuar subindo. Então, se ele quisesse fazer isso, se ele quisesse abaixar a partir daqui, eu já teria feito 50% do meu alvo. Então, se eu estou buscando ali $1.000, eu já fiz $500. E se ele voltar aqui e, bum, chegar aqui, eu não perco mais nada. Por quê? Porque eu já, teoricamente, tirei todo o meu risco da minha operação, ou seja, o stop, que, exemplo, mesmo que eu coloco $500 de stop ou $350 de stop, eu cancelo esse risco. Então, como eu já coloquei no break-even, se ele volta aqui, aonde foi meu ponto inicial da minha operação, ele me tira no 0 a 0, teoricamente, porque eu já tirei o meu stop. Só que eu não vou ficar no 0 a 0, porque eu já fiz parcial. Então, se ele voltar a partir daqui, eu já fiz $500 de lucro, tá? Então, isso é muito importante para vocês fazerem, ou seja, fazer parcial, colocar no break-even, porque você minimiza o seu risco e aumenta o seu lucro. E aí, Zê, se o preço continuar subindo até o meu alvo, como que fica? Você vai ganhar os mesmos $1.000 que você preparou no começo da operação, beleza? E aí, quando chegou aqui, eu fiz parcial, coloquei no break-even, e aí o preço voltou da forma que eu disse para vocês, porém, não pegou aqui o meu break-even, como você pode ver, e depois, bum, veio e completou aqui o nosso objetivo, que seria o objetivo de 6 horas. O que seria importante para vocês verem é que aquilo que eu falo, quando ele completa um alvo em temporalidades grandes, ou seja, em temporalidade de 4 horas, ele tem duas coisas que ele pode fazer. Primeira coisa é fazer essa pequena retração da forma que ele fez aqui, ok? Ou ele pode consolidar e depois ele fazer uma nova expansão. Zé, mas por que que ele abaixou aqui de novo? Porque o candle das 9 horas, como você pode ver aqui, se a gente volta para 4 horas, o candle das 9, ele veio fazer o seu power free, né? O seu mínimo aqui para dar continuidade nesse movimento. Quando a gente vem aqui para 1 hora, olha só que magnífico. Aqui seria um segundo ponto de operação, tá? Então, olha só, ele fez esse Tata Sweep aqui em 1 hora, me mostrando mais uma vez o que? Z, eu quero subir, tá? Eu quero dar essa continuidade de movimento até buscar aqui a minha R, pelo menos a minha R de 6 horas, tá? E aí, o que que daria para poder fazer aqui? Quando o preço, de fato, ele fizesse esse Tata Sweep e começasse a reacionar, eu poderia pegar uma segunda operação aqui para buscar esse alvo e protegendo essa zona aqui de Tata Sweep. Então daria para buscar mais uma operação aí de 1 para 2, tá? Então, em vez de eu pegar essa operação, que seria essa operação de 1 para 3, maximizando, né? Só que isso aqui é uma coisa muito mais avançada, senão isso vai confundir, eu não quero colocar isso na sua cabeça, mas somente para você entender que quando a gente tem o DOL alinhado, o nosso BIAS alinhado, dentro do nosso horário operativo, com o Tata Sweep, fica muito mais fácil para você pegar suas operações, porque você entende de fato para onde que o preço vai. Ou seja, você só precisa esperar ele te dar a oportunidade para você fazer as suas operações, beleza? Então daria para poder ter pego aqui essas duas operações, mas de fato a minha operação principal foi
essa daqui, ok? Vamos colocar aqui embaixo. A operação principal seria essa daqui, para buscar essa R de 6 horas, mas também, como eu disse, daria para a gente poder pegar uma outra entrada aqui para terminar essa continuação aqui de movimento, ok? Se a gente olha no euro, o euro também daria para a gente poder pegar esse mesmo movimento, tá? Por quê? Porque rolou um SMT. Então, para você que não sabe o que é SMT, é uma divergência. Então, você pode ver que a Zuma, olha só, olha onde a Zuma estava. Agora, como você já viu a operação, deixa eu apagar isso aqui tudo para você entender. Quando a gente vem aqui para uma hora, em uma hora você vê claramente que ele fez um Tata Sweep. Só que aqui no euro ele não fez, ou seja, o algoritmo, de fato, ele entende que ele completou isso aqui, tá? Então, isso aqui seria uma SMT, beleza? Não é isso que eu quero não, gente. É isso aqui. Vou mudar a cor para você ver. Então, o algoritmo ele entende que ele fez, teoricamente, esse mesmo movimento aqui. Como ele já fez um GBP, teoricamente, não necessariamente ele precisaria fazer essa mesma coisa aqui no euro, tá? E aí, foi um SMT, mas você pode ver que seria praticamente esse mesmo movimento aí, beleza? E aí, a gente pegaria essa mesma operação, 12h15, 3h15, fechou por cima da zona de order block. Aqui seria essa operação buscando o mesmo alvo, que seria o alvo do GBP aqui, um alvo de 1 para 3. Perfeito? Então, como você pode ver, como quando as coisas estão alinhadas, quando você de fato entende, cara, olha como que o preço trabalha, olha como que isso é magnífico. E detalhe, sem usar indicador, sem fazer 1 milhão de desenho no gráfico, sem usar isso, sem usar aquilo, sem esperar quebra de estrutura, sem esperar short, sem esperar não sei o que, nada mais do que tomada de liquidez e direcionamento do preço. Para onde que o preço vai? Aonde que o algoritmo ele tem que tomar esse objetivo. Se ele fez um Tata Sweep aqui, qual que vai ser a R que ele vai completar? E aí, dessa forma, você consegue trabalhar de uma forma mais simples e entender, de fato, como que o preço trabalha. Beleza? Então, essa seria a aula de hoje. Foi um pouquinho mais complexa, né? Mas para você entender de fato como que um trader profissional trabalha, como que dentro da comunidade, como que a gente consegue, não existe nada 100%, mas quando a gente consegue estar certo nas nossas análises, estar certo na nossa visão, mais de 80% das vezes, isso é maravilhoso, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu sempre trago para vocês aqui dentro do YouTube, para vocês de fato aprenderem como que se torna um trader profissional, analisando de verdade o mercado, beleza? Então, turma, tamo junto. Vamos para cima. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aí e já comenta aí para fortalecer o canal. Fechou? Tamo junto e um abraço do Z.